Graça e paz. Hoje nós estamos mais uma vez aqui nesta sexta-feira, hoje dia 23 de julho do ano de 2021, fazendo a nossa reunião presencial aqui na igreja para todos aqueles que quiserem participar e também a reunião transmitida através do Facebook para que nós possamos alcançar pessoas dos mais distintos lugares e países, né? Então o Senhor tem nos dado graça da gente poder fazer essa transmissão. E eu louvo ao Senhor por isso, pela essa tecnologia que bem usada ao nosso favor, ela com certeza vai nos edificar, ela vai nos ajudar, ela vai melhorar, incrementar a nossa vida cristã. E nós estamos aqui, mais uma vez, agradecendo a sua companhia, agradecendo a companhia daqueles que estiverem aqui conosco, né? A irmã Elizabeth já está aqui comigo, mas agradecendo a sua companhia. Um abraço bem grande para o pastor Cláudio, que está já nos assistindo. Obrigada, pastor. E você também que está nos assistindo, mande o seu oi para a gente poder saber de onde você está nos assistindo, quem é você, né? Para que nós possamos assim estar juntos. O objetivo da nossa reunião aqui, da reunião da libertação, é a interação. Nós gostamos de interagir. Gostamos de interagir, então essa interação precisa acontecer. Mesmo à distância, nós podemos conversar entre nós, falando, né, a respeito das nossas questões, trazendo perguntas e conversando. Esse é o nosso objetivo depois de orarmos, tá? Então nós vamos começar a nossa reunião de hoje. Quero agradecer também a Jaqueline Bezerra, que também está nos assistindo. E você que está conosco, mande um beijo para nós, mande um oi para nós. Parece que a Joana está aí, né? Eu não consigo enxergar direitinho, mas eu quero dizer para vocês que é um prazer estar juntos com você, apesar da distância, apesar de estarmos separados fisicamente, podemos estar assim juntos espiritualmente nesse momento. Amém? Vamos orar então, assim como nós sempre começamos a nossa reunião. Nós vamos orar clamando ao Senhor para que venha nos revestir da sua presença, da sua armadura, e que eu e você possamos estar cobertos pela presença do Senhor. Um beijo também para a Élica Bianchi, que está nos assistindo. Obrigada, irmã. A Cazula Lima, né? Que também está nos assistindo. E eu quero pedir algo para você. Compartilhe dessa live, né? Você tem um botãozinho aí embaixo no seu celular que você pode compartilhar para os seus amigos. Compartilhe. Hoje nós vamos continuar falando a respeito de perguntas e respostas referentes à batalha espiritual. Então você não pode perder a nossa conversa de hoje. Afinal, você e eu estamos juntos aqui através das mídias sociais, e eu e a irmã Elizabeth aqui presencialmente aqui na Igreja Batista, para que nós possamos assim estar conversando a respeito desse assunto que é tão importante. Um beijo para Mari Silva também, que está conosco. Obrigada, Mari, que está nos assistindo. A Leiliane, né? A Vera Bueno, que está nos assistindo lá de São Paulo. A Vera Bueno daqui uns dias já é fã especial, né? Deus abençoe a irmã Vera pela sua participação aí de São Paulo, tá? Vamos orar então? Pai querido, nesta tarde, Deus, nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Nós bendizemos ao Senhor pela Tua bondade e misericórdia. Como é bom poder, Senhor, contar contigo. Como é bom poder ter um Deus vivo, verdadeiro, um Deus único, soberano, Senhor, sobre os céus e sobre a terra, que nós podemos clamar e saber que estamos sendo ouvidos. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é um Deus que fala conosco, é um Deus que trabalha para todos aqueles que nele esperam. E nesta tarde nós queremos exaltar o Teu nome. Senhor, Tu és o Deus provedor, Tu providencias, Senhor, tudo aquilo que nós necessitamos e precisamos. O Senhor é aquele que nos guarda, o Senhor é aquele que nos consola, o Senhor é aquele que nos cura, que nos livra, o Senhor é aquele que nos corrige, que nos direciona. Porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige a quem ama. Então, Pai, nesta tarde, vem nos corrigir. Vem, Senhor, expressar o Teu amor, o Teu favor sobre nós.
ó Deus, sobre nós todos, que estamos agora ao vivo, juntos, através das mídias sociais, através, Senhor, da presença, da nossa presença aqui na Igreja Batista. Abençoa a vida da irmã Elizabeth. Abençoa, Senhor, aqueles que vão assistir esta gravação posteriormente. Eu quero te pedir, Pai, que a tua mão, a tua bênção se estenda sobre cada um de nós. Se estenda, ó Deus, nos dando da tua força. Pai, eu te peço por aqueles que estão enfraquecidos, aqueles que estão desesperados, ansiosos, aqueles que estão angustiados, Pai, aqueles que estão, Senhor, depressivos. Eu clamo nesse momento que o Senhor faça cair por terra, Deus, toda ação que o maligno empenha contra nós, Senhor, nos fazendo temer, nos fazendo ter medo, ó Deus, amarrando-nos, ó Pai, Senhor, impedindo o nosso caminhar, impedindo a nossa vida de paz. Senhor, nesse momento eu clamo, ordena aos teus anjos para visitar todos aqueles que estão ao vivo agora, Senhor, trazendo cura, trazendo restauração, seja no físico, seja nas emoções, seja, Senhor, na parte psíquica. Ó Deus, eu clamo agora, Senhor, que o Senhor esteja agindo em nosso favor, cobrindo, Pai, a nós e a todos que estão ligados a nós, de perto ou de longe, com as tuas asas, que debaixo das tuas penas nós, Senhor, todos estejamos seguros. Que o Senhor esteja conosco neste dia, que o Senhor, ó Deus, esteja trazendo, Pai, da tua força sobre nós. É por isso que nós oramos aquilo que está na palavra e declaramos, Senhor, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É na tua autoridade, é no teu poder, é na tua palavra que nós, Senhor, nos fortalecemos. Por isso fortalece o cansado, dá ânimo àquele que não tem vigor. Ó Deus, dá esperança ao desesperançado. Traz, Senhor, alegria àqueles que estão tristes, cansados, oprimidos, fadigados. Eu quero clamar agora, estende a tua bênção, Pai, sobre aqueles que estão enlutados, sobre aqueles que estão enfermos nos hospitais, sobre aqueles, Senhor, que estão, Senhor, não apenas infectados, Pai, ou no meio dessa situação de Covid, mas, Pai, no meio de todo tipo de enfermidade que esse mundo tem trazido. Livra-nos, Senhor, do mal. Abençoa, Senhor, aqueles que estão passando pelo vale da sombra da morte, mas a tua palavra diz que ainda ali o Senhor é conosco, o Senhor é conosco, o Senhor é com todos aqueles que buscam a tua face e entregam-se, porque para ti não há impossível, para ti não há impossível, Senhor. E eu quero clamar agora que o impossível seja executado na vida daqueles que necessitam, Pai. Traz pão ao faminto, traz paz ao angustiado, traz, Senhor, aquilo que nós precisamos. E eu clamo, Pai, agora, porque sei, ó Deus, que a nossa luta não é contra pessoas. Eu sei, Senhor, que a nossa luta é contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, dominadores do mal. Por isso eu clamo que o Senhor nos fortaleça, que o teu Espírito nos fortaleça e que nós sejamos, Pai, cobertos e vestidos com as armas espirituais, poderosas em Deus, para destruir todas as fortalezas do nosso inimigo. Por isso, cinge os nossos lombos com a verdade, coloca sobre nós a couraça da justiça. Ó Deus, calça os nossos pés na preparação do evangelho da paz, das boas novas, das boas notícias. Senhor, coloca, Pai, sobre nós agora na nossa mão o escudo da fé. Pai, também, Senhor, o capacete da salvação sobre a nossa cabeça e a espada do Espírito nas nossas mãos, para que nós possamos, Senhor, em todo tempo, estar prontos e orando com oração e súplica, vigiando com perseverança pelas nossas vidas e por todos aqueles que estão ligados a nós. Senhor, a tua palavra diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Todo-Poderoso, do Deus Onipotente, descansará.
Eu clamo agora pelo descanso, Senhor. Eu clamo agora, Pai, para que as pessoas possam, ó Deus, acampar-se em Refidim. Ó Deus, o descanso alcançado, Pai. Senhor, a força para aquele que está enfraquecido. Senhor, nós queremos descansar em Ti, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus. Adonai errado, o Senhor é o único Deus e o Senhor é o nosso Deus. Por isso nós declaramos que o Senhor Adonai é o nosso Deus, o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O nosso socorro bem presente na hora da angústia, no momento da necessidade. Somente em Ti nós confiamos. Porque o Senhor nos livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. O Senhor nos guardará de todo mal. O Senhor nos livrará, Senhor, e nos cobrirá com as Tuas penas. Debaixo, Senhor, das Tuas asas, eu e todos aqueles que estão ligados a mim, toda a minha casa. Sejam, Senhor, meus familiares. Sejam, Senhor, aqueles que trabalham comigo no campo ou na cidade. Seja aqueles, Senhor, que são os meus vizinhos. Senhor, os meus amigos, a minha parentela, os meus irmãos, ó Deus, aqueles que moram na mesma cidade, estado ou nação, eu clamo agora que o Senhor cubra todos nós, cobre esta nação, cubra esta nação com as Tuas penas, que debaixo das Tuas asas a nossa nação brasileira esteja em segurança. Nos livra do mal, nos livra do comunismo, nos livra, Senhor, ó Deus, das ideologias, Pai, contrárias aos Teus princípios, à Tua vontade. Senhor, abençoa, Pai, o órfão, a viúva, o necessitado, mas em nome de Jesus eu clamo agora que todo estabelecimento do mal caia por terra e que toda arma espiritual, ó Deus, contra a tua vontade sobre nós, Senhor, seja vencida. Pai, eu te peço, porque eu não quero temer o espanto noturno, nem a seta, Senhor, que voa de dia, nem a peste que anda nas trevas, ou o espírito da morte que assola o meio-dia. A Tua palavra é a verdade, e ela diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu e a minha casa, não seremos atingidos para a glória do Teu nome. Somente com os nossos olhos contemplaremos e veremos a recompensa daqueles que não amam ao Senhor, que desprezam a Tua palavra, desprezam o Teu chamado. Pai, tem misericórdia. Mas eu clamo, Senhor, porque o Senhor é o meu refúgio e nós fizemos do Altíssimo a nossa habitação. Por isso nenhum mal, Pai, eu repreendo e digo em nome de Jesus, nenhum mal nos sucederá e praga alguma, nenhuma peste, nenhuma praga chegará à nossa casa. Porque o Senhor, meu Deus, dará ordem aos Teus exércitos celestiais, aos Teus anjos, para que eles trabalhem em nosso favor e nos guardem em todos os nossos caminhos. Eles nos sustentarão com as Suas próprias mãos, para que não venhamos a tropeçar em pedra alguma. E com os nossos pés, Senhor, debaixo dos nossos pés, pela autoridade que existe no Teu nome, nós pisaremos o leão e a áspide, calcaremos debaixo dos nossos pés o filho do leão e a serpente, e todo o poder do maligno. E a Tua palavra nos garante que nada nos fará dano algum, porque o Senhor é conosco. Por isso nós podemos clamar àquele que nos ouve. E, Senhor, se hoje nós te amamos, é porque o Senhor nos amou encarecidamente. O Senhor nos livrará e nos colocará num alto refúgio, porque nós cremos e confiamos no Teu nome. Nós invocaremos o Senhor e o Senhor nos responderá. O Senhor estará conosco no meio da dificuldade e nos livrará dela. O Senhor nos livrará dela. Nos colocará num alto lugar, num alto refúgio, para que nós possamos glorificar o Teu nome e testemunhar os Teus feitos. O Senhor nos dará abundância de dias, e no final deles o Senhor nos mostrará da Tua salvação, de tal forma, Pai, que nós possamos testemunhar da Tua bondade enquanto vivemos sobre esta terra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.
Quero aqui voltar um pouquinho, porque eu sei que tem alguns que passaram enquanto a gente estava orando. Eu quero agradecer a Maria Soares também, que está conosco, a Rosimeire Furtado, amém? A irmã Cida Bernini, minha sogra, né, amada. E a irmã Elaine Dourado também, né, que está conosco lá da Inglaterra, lá de Londres. E a Élica, né, a Élica eu já tinha falado. Eu quero dizer a você que nós podemos sim ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, mas precisamos buscar ao Senhor, né? Ah, é a Andréia, né? A Andréia, minha cunhada, que está com o Face da minha sogra, olha só. Mas eu creio que as duas estão lá, ó, ligadinhas aqui na nossa reunião, né, irmã Elizabeth? Elas estão lá, ligadinhas aqui, né, assistindo a nossa reunião. E eu quero dizer a você que nós podemos sim ser fortalecidos no Senhor, mas nós precisamos buscar. Lembra que a palavra de Deus diz que o reino de Deus, ele é tomado por esforço. Ele é tomado por esforço. Tem algumas traduções que falam o reino de Deus, ele é tomado por violência, né? Mas é o esforço, a violência, a vontade que temos de trazer, na verdade, o reino de Deus sobre as nossas vidas. É por isso que Jesus, ele nos ensina na sua oração, né? Aquela oração que todo mundo conhece, a maioria das pessoas conhecem, de cor, que dizem, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Quando nós buscamos trazer o reino do Pai, o reino da luz do Senhor, da glória do Senhor nas nossas vidas. E é para isso que serve o Ministério de Libertação, para a gente conhecer a verdade e a verdade nos libertar, nos livrar dos enganos, e assim a gente nós possamos caminhar agradando a Deus aqui na terra, para trazer o seu reino sobre esta terra. Quero mandar um beijo também para Luziete Alves. Obrigada, Luziete, por estar conosco. É um prazer ter você conosco junto aqui nesse momento. A Rita Leal também. E eu vou continuar te pedindo. Eu te peço aí, vamos multiplicar, né? Ali embaixo, aqui na barra, no seu telefone, no seu aparelho, tem uma barrinha que mostra que você pode compartilhar desse vídeo. Então compartilhe desse vídeo com seus amigos, porque agora nós vamos começar mais um estudo, né? Mais uma forma de conhecer a palavra de Deus e a respeito das perguntas e respostas acerca da batalha espiritual. Eu quero começar hoje fazendo a pergunta e já trazendo então a resposta, né, desse questionamento. Os cristãos têm autoridade para repreender Satanás e os demônios? Tem um texto em Judas que fala que o anjo, né, o arcanjo Miguel, naquele momento ele não repreende a Satanás. Lá está escrito: o Senhor te repreenda, né? Naquele momento, aquele arcanjo estava em batalha. A Rita está comentando aqui que ela se converteu, né? Ela disse que se converteu aqui nessa igreja. Que bênção, Rita. Que bom ter você conosco, né? E eu quero mesmo que você participe, você que está aí conosco, participa, gente, porque eu aqui eu consigo ler, consigo falar, eu consigo trazer, né? Eu consigo ver a sua frase, a sua pergunta, o seu comentário aqui na nossa live de hoje, tá? Então, muitas pessoas elas questionam: será que eu posso repreender o diabo? Claro que pode. E não só pode, como deve. Você deve repreender o diabo, né? Você tem essa autoridade que Deus, através do seu Filho, que veio sobre esta terra e que trouxe a sua palavra, trouxe vamos dizer assim, eu vou usar uma palavra aqui americana, né? Mas
chama know-how. Know-how significa o saber como fazer. Então, Jesus, ele nos trouxe o know-how, ele nos trouxe o como fazer para que nós pudéssemos repreender aquele inimigo que tanto nos afronta, que tanto nos perturba. Nós temos essa autoridade. A palavra do Senhor diz lá em Mateus capítulo 28, versículo 18, que toda autoridade foi devolvida ao Senhor. Em grego, a palavra no original lá está devolvida. Nas nossas traduções, abre aí, irmã Elizabeth, Mateus 28, 18, nas nossas traduções está assim: todo poder me foi dado no céu e na terra. Um abraço também ao Cleuson Rodrigues, que está conosco. Graça e paz a você também, que está aqui junto conosco nessa live. Mateus 28, 18 fala sobre isso. E no original não está me foi dada, mas lá no original está me foi devolvida, né? Esta tradução devolvida significa que devolver é para alguém que já possuía aquela autoridade. Jesus, Yeshua, já possuía esta autoridade. E quando ele ressuscitou, antes de ser levado à glória, antes de ser assunto, né, levado à presença do Pai, ele disse: toda a autoridade me foi devolvida, assim como no céu como na terra. Então, no nome de Jesus, a sua está devolvida? Toda a autoridade foi dada. Dada, né? Então, na maioria das traduções está dada, mas no original a palavra lá é devolvido. E devolvido é para alguém que já tinha. Então, ele já tinha essa autoridade. E ele abriu mão desta autoridade para que ele se fizesse homem como nós, né? Porque a Bíblia diz que ele não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas ele abriu mão, ele se humilhou em forma de servo, em forma de homem, para que ele pudesse nos dar a forma de vitória, a forma de como trazer o reino de Deus sobre esta terra. Um beijo também para a Sueli, né? Nossa querida Sueli, amiga, né? Que Deus abençoe muito a sua vida, a você e a toda a sua casa. Então, nesta autoridade, eu e você temos a condição de repreender, de orar e realmente resistir aos espíritos malignos. A autoridade dos cristãos, ela procede de Deus, ela procede do nome do Senhor e não do poder humano. A palavra do Senhor nos fala em vários textos sobre isso, a respeito desta autoridade que nós recebemos do Senhor, para que nós possamos, assim também como ele, trazer o reino de Deus sobre esta terra, trazendo esta autoridade através da oração, através da palavra, né? A nossa palavra tem muito, muito, muito poder. Nós precisamos compreender e entender que a nossa palavra tem poder de criação, assim como Deus, Criador dos céus e da terra, fez a mim e a você na sua imagem, conforme a sua semelhança. Ele nos deu esta condição de criar através da palavra. Você já percebeu como que o homem é tão criativo? Como que o homem é tão inteligente? Não existe macaco, não existe girafa, zebra ou hipopótamo que possa produzir aquilo que o homem, o ser humano, a humanidade produz. Nós temos a condição de desenvolver essas tecnologias pela divisão, pelo compartilhamento da sabedoria de Deus, Criador dos céus e da terra, com o ser humano. E através disso, nós então usamos dessa tecnologia para trazer o reino de Deus sobre essa terra. Gente, olha que bênção! Nós podemos estar juntos, apesar de separados fisicamente. O que você está vendo agora é exatamente onde nós estamos. Nós estamos na primeira igreja batista de Alto Taquari, realizando essa reunião
porque nós queremos proclamar as boas novas. E proclamar as boas novas significa trazer o reino de Deus sobre esta terra. Mas esta autoridade, ela não é por nossa causa. Apesar do Senhor ter ter compartilhado da sua sabedoria, do seu poder, da sua condição divina, nós não somos divinos, somos seres humanos, mas temos em nós uma participação do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque Ele nos fez conforme a sua imagem e a sua semelhança. E através de Jesus, vindo sobre essa terra, Ele nos ensinou como caminhar, Ele nos ensinou como falar, Ele nos ensinou como agir, como viver, para trazer o reino de Deus sobre essa terra. Um beijo também para a Roberta Bavia, né, que está nos assistindo lá do Tocantins, eu acredito, né, que Deus abençoe muito a sua vida e a vida do Pedro e de todos aqueles que estão ligados a você. A morte e a ressurreição de Cristo, então, estabeleceram eternamente a sua autoridade sobre toda a criação, até mesmo sobre Satanás e seus demônios. A palavra de Deus diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Então, até mesmo sobre os demônios, até mesmo sobre o próprio príncipe dos demônios, até mesmo sobre qualquer tipo de poder, autoridade, principado, potestade ou hoste espiritual da maldade, diante de Jesus, depois da sua ressurreição, quando Ele assume o seu corpo glorificado, quando Ele assume a posição que eu e você teremos com Ele, porque a palavra de Deus diz que quando chegar naquele dia, o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus também nos ressuscitará. E nós estaremos no mesmo patamar, vamos dizer assim, na mesma condição. Jesus disse: Pai, eu oro para que aonde eu esteja, eles também estejam. Então nós estaremos com Ele, na mesma condição dele, com o corpo glorificado. E para isso, o Senhor nos deu esta autoridade agora aqui na terra. Não é só lá no futuro, não. Nós podemos e devemos usar desta autoridade enquanto estamos aqui sobre esta terra, para pisar sobre serpentes e escorpiões, para pisar sobre todo o poder do maligno, não com a nossa autoridade, não, com a autoridade daquele que habita em nós, daquele que habita em mim e em você. Para isso você precisa permitir. Para habitar dentro da nossa casa, para morar dentro da nossa casa, ele precisa ser autorizado. Você e eu precisamos autorizar Jesus a realmente dominar a nossa vida e estar na direção da nossa vida. Ele precisa estar com a chave do carro na mão, sentado na direção do nosso carro, comparando o nosso carro com a nossa vida, e nós sentados no banco do caroneiro. Não somos nós que carregamos Jesus. É Ele que precisa nos carregar. É Ele que nos carrega. É Ele que nos direciona. É Ele que está na direção. E para isso você precisa largar a direção. Você sabia que nas aeronaves, você sabia, irmã Elizabeth, que tem duas direções? Na verdade, nas aeronaves é chamado de manche, né? Manche. Tem duas. Tem para o piloto e para o copiloto. Por que que tem para os dois? Porque se caso o piloto sofrer um mal súbito, né, não dá para trocar lá em cima de lugar. Mas o copiloto, ele assume a aeronave. Todos os equipamentos que tem do lado do piloto, também tem do lado do copiloto. Um abraço ao Marcelo Azevedo, também que está conosco. Obrigada pela sua audiência e participação. Então, eu quero dizer a você que na nossa vida não tem duas direções. Só tem uma. Só tem lugar para um piloto. Só tem lugar para um motorista. Não tem lugar para dois. Jesus não vai passar mal. Ele não vai sofrer um mal súbito quando estiver dirigindo as nossas vidas.
Então você pode entregar a Ele. Solte a mão da direção. Tire a mão. Tire a mão da sua vida. Deixa Ele, na autoridade dEle, dirigir você, porque é isso que Ele quer. Nós temos autoridade sobre o inimigo, sim, quando nós tiramos a mão da nossa vida e dizemos: Senhor, eu não sei fazer, eu não sei, mas no Teu nome eu repreendo toda a ação do inimigo. No Teu nome eu repreendo toda a ação da falência, da miséria. E aí nós precisamos entender que não é só orar, né? Oração parece ser uma palavra composta. Apesar de ser uma palavra única, ela parece uma palavra composta. Oração significa orar e agir. E quando nós oramos e agimos conforme a vontade do Senhor, é isso que nós vamos ver hoje, então sim, nós temos essa autoridade para repreender o maligno. Se a gente não agir, eu falo para você diante de Deus, que às vezes, até mesmo sem atitude, o inimigo obedece, né? O inimigo obedece por quê? Porque a autoridade está no nome de Jesus. Às vezes ele até obedece. Dependendo do nível dele, ele pode até obedecer se você tiver oração, repreender, mas não tiver uma vida justa, uma vida de justiça, uma vida de retidão, uma vida de santidade. E isso não é pra gente. Tem gente que fala assim: não, eu não posso ir lá orar porque eu preciso jejuar, eu preciso me consagrar antes. É verdade, nós precisamos jejuar, nós precisamos nos consagrar, mas a nossa vida precisa ser uma consagração completa. A santidade, ela precisa fazer parte do nosso cotidiano. E quando eu falo de santidade, eu não estou falando de pessoas perfeitas, não. Eu estou falando de pessoas separadas. Santo significa separado. E ser santo significa ser separado do quê? Ser separado, dividido do pecado, né? Ah, irmã, mas o que é o pecado? O pecado é tudo que desagrada a Deus, não é? A gente não precisa aqui nominar pecado. Nós precisamos andar e viver uma vida reta, uma vida justa. Eu gosto demais, demais do livro de Jó. Eu aprendi muito com o livro de Jó. No livro de Jó, a palavra do Senhor mostra que ele era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. Ele tinha atitudes, ele oferecia a Deus. Ele era um homem religioso? Ele era um homem religioso. Tanto que ele diz depois: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele era um homem religioso, um homem temente a Deus, um homem que oferecia os sacrifícios que na época eram requeridos por aqueles que amavam e serviam a Deus. Ele servia a Deus através das suas ofertas, dos seus sacrifícios. Mas ele não era só isso. Ele era um homem temente a Deus, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro e era um homem que se apartava do pecado. Esse tipo de atitude nos faz ter autoridade sobre o inimigo. E o que eu vejo nisso é exatamente a situação de que o diabo, né, vamos dizer, o adversário de Jó, ele andava em seu derredor, assim como a palavra de Deus diz que ele anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, né, rugindo como se fosse um leão. Lá em 1 Pedro capítulo 5 fala sobre isso. Mas ele não conseguia entrar na vida de Jó. Ele não tinha brechas, ele não tinha condição de entrar na vida de Jó, ele não entrava. E ele se apresenta com os filhos de Deus, né? A gente já falou sobre isso a respeito dos anjos. Se apresenta com Deus, porque ele é um anjo. E ele se apresenta, ele entra na presença de Deus. E Deus, ele pergunta, questiona: você estava onde? E ele diz: eu vim de rodear a terra. E o Senhor pergunta a ele: você observou o meu servo Jó?
Você estava observando a sua vida. Você estava querendo saber se tinha algum tipo de brecha na vida dele. E ele disse, é verdade, eu estava lá, mas não achei, porque o Senhor o cerca. Mas por que Deus cercava a vida de Jó? Porque Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e se apartava do mal. Então, a sua vida justa, íntegra, temente a Deus e se apartava do mal, fazia com que, de certa forma, ele tinha autoridade de Deus. Ah, irmã, então quer dizer que quem é reto, justo, íntegro, se aparta do mal, teme a Deus, nunca vai passar por dificuldade? Não, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou te falando que naquele momento Jó estava nos mostrando isso, que a sua vida trazia uma autoridade tal que ele não tinha brechas para que o inimigo lhe resistisse. Então o Senhor permite que Jó seja provado. Então quer dizer para mim e para você que Deus permite que sejamos provados, certo, irmã? Porque se Jó foi, eu também vou ser provada. Você também vai ser provado. Então nem todas as provações, elas partem de Deus, mas elas vêm muitas vezes do inimigo, pelas brechas, pela condição que muitas vezes nós damos a ele para que ele alcance as nossas vidas. É sempre assim? Não. Não é sempre assim. Às vezes o inimigo vem porque nós damos brecha. Outras vezes o inimigo vem porque o Senhor o autorizou, o Senhor o permitiu. E aí como que nós vamos repreender? Através da oração? Sim. Através da autoridade do nome de Jesus? Sim. Mas através também de uma pesquisa interna, de uma pesquisa das nossas vidas. O que é que eu posso estar fazendo para dar condição a esse inimigo de trabalhar na minha vida? Então, é uma situação que nós precisamos questionar. Então, se nós temos autoridade de resistir o diabo, sim, nós temos autoridade do nome de Jesus, né? E quanto maior for a nossa vida de retidão, de temor a Deus, de santidade, de integridade, maior vai ser a autoridade que temos, né? Quanto mais tivermos intimidade com Deus, maior será a nossa intimidade, a nossa autoridade para repreender o maligno, para que ele nem se achegue nas nossas vidas. Então, como nós podemos resistir a Satanás e os seus demônios? Ah, esse texto é um texto que a gente sempre fala, né? Aqui no Ministério de Libertação nós sempre falamos sobre ele. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A primeira coisa que nós precisamos é nos sujeitar a Deus. É exatamente isso que eu estava falando agora. O fato de você sujeitar a sua vida à direção do Pai, à direção de Jesus sobre você. Irmãos, e você que está nos assistindo, muitas vezes nós questionamos se precisamos obedecer a Deus, a sua palavra ou não. Eu quero dizer uma coisa para você. Aquela vez que Naamã estava leproso e ele foi orientado, né, a ir a Israel. E quando ele chega em Israel, ele vai procurar o profeta Elias. E Elias diz a ele, vai até o Rio Jordão e mergulha 7 vezes, né, no Rio Jordão. E então Naamã, ele disse, não vou fazer isso não. O Rio Jordão é um rio sujo, e é mesmo. O lugar aonde Naamã foi, na divisa com a Jordânia, hoje a atual Jordânia, é um local sujo, é um rio sujo, é um rio frio, é um rio muito feio. É o mesmo local do batismo de Jesus. É onde ficava João Batista, onde ficava a escola dos profetas, né, que Elias tinha. E João Batista continuou seguindo ali naquele deserto. Naamã não queria lá. Naamã não queria mergulhar por 7 vezes naquela água suja. Porque lá aonde ele estava, o rio Abana e Farfar eram melhores, as suas águas eram mais limpas, o lugar era mais bonito para mergulhar.
Mas o fato não era a questão do local, era a questão da obediência. Então, quando nós nos dispusemos a obedecer ao Senhor, a nos sujeitar à sua vontade, não importa o que Deus está falando, faça. Pare de questionar. Eu não sei se Deus está falando alguma coisa com você aí que está nos assistindo, mas se Deus está falando para você fazer, faça. Se Deus colocou no seu coração para fazer aquilo, faça. Não questione se os outros fazem, não questione se a sua denominação faz. Não, faça aquilo que Deus tem colocado no seu coração e pronto. Por quê? Porque o Senhor, Ele quer a nossa sujeição. Talvez aquilo que Ele pedir para mim, para que eu faça, não é a mesma coisa que Ele vai pedir para a irmã Elizabeth, para você. Talvez Ele tenha uma outra situação para nos ensinar. Então, para cada um de nós, talvez seja um pedido diferente, dentro da sua palavra, porque o Senhor não vai contra a sua palavra, Ele vai dentro daquilo que Ele já estabeleceu, né? Ele não vai te pedir algo que não esteja amparado pela sua palavra. Então, aqui, essa passagem bíblica que mais exemplifica a respeito da batalha espiritual é exatamente aquele texto que nós usamos aqui todas as vezes, que é Efésios capítulo 6, né, do versículo 10 ao versículo 18. Aqui mostra que a nossa luta, ela é representada como um soldado que vai para a guerra. E este soldado, ele tem armas espirituais, ele tem uma armadura. Ninguém vai para a guerra sem um preparo. Ninguém vai para a guerra, entra na guerra sem saber lidar com a sua arma. Nós já falamos sobre isso aqui. Então, nós vamos falar a respeito desta armadura de Deus, né? Como sujeitar as nossas vidas a Deus? Será que é só eu ler o Efésios capítulo 6 e tomar posse, assim como a gente faz aqui? Será que isso é o suficiente? Não. Não é suficiente. Não é, isso é um exemplo. Isso, na verdade, é para que venha trabalhar na nossa mente de tal forma que nós possamos compreender aquilo que Deus está falando. Então, a nossa luta é contra potestades, dominadores, porque o diabo, irmãos, ele não luta contra Deus. Eu já falei isso. Ele luta contra nós. A própria palavra de Deus diz, e nós lemos aqui há 2 semanas atrás, falando assim, que ele é nosso adversário. Lá em 1 Pedro, capítulo 5, onde fala que ele ruge ao nosso redor como um leão. Ele é nosso adversário. O diabo, nosso adversário. Ele não é adversário de Deus. Ele não luta contra Deus, ele luta contra mim, contra você. É isso que ele quer. Ele quer nos trazer ciladas. E estas ciladas, elas servem para que nós venhamos a pecar. E o pecado nos distancia, nos separa de Deus. Então esta é a luta dele conosco, para que nós possamos nos distanciar da presença do Pai. Ele quer nos distanciar da presença. Ele quer nos distanciar da intimidade. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Um exemplo bem ruim. Eu sei que a maioria de vocês conhece fazenda, chácara, já foi em algum sítio onde se criava porcos. Quando você entra em um chiqueiro... Você já entrou, irmã? Quando você entra num chiqueiro, você pode ficar só um pouquinho naquele lugar. Você vai sair de lá cheirando porco. Vai sair de lá assim, o cabelo cheirando porco, a roupa cheirando porco. Se você mexer naquilo, vai ser pior. Porque aí prega, né? Fica impregnado. Olha lá, o pastor Rubens chegou. Fica impregnado na pele. E não sai da pele. Você pode passar sabão, pode passar café, pode passar lavar com vinagre. Você faz o que for, o cheiro fica ali impregnado. Se o cheiro daquele negócio ruim ficar impregnado em nós, quando nós tivemos um pouquinho de contato com o pecado, é a mesma coisa. O pecado impregna as nossas vidas, ele fica impregnado na nossa pele.
né? E só existe um sabão que limpa, que lava esse pecado impregnado na nossa pele, no nosso cabelo, na nossa roupa, na nossa vida, na nossa palavra. Porque o pecado, ele atinge até a forma que nós falamos, ele atinge a forma como nós olhamos, ele atinge a forma como nós pensamos. Só existe um sabão. Este sabão se chama o sangue precioso de Jesus. Através do arrependimento. E quando nós buscamos, depois do arrependimento, entendemos que estamos errando, então nós nos cobrimos e nos lavamos, né? Nos limpamos com o sangue do Cordeiro. Ele nos lava e nos limpa de todo pecado. E assim, quando nós estamos próximos de Deus, quando nós entramos agora eu vou dar um exemplo bom. Quando nós entramos em uma loja que vende perfume, você entra naquelas lojas que vendem perfumes importados e você fica ali dentro. E quando você tá lá dentro, a gente experimenta, né? Vem aquelas moças querendo vender o perfume e põe perfume aqui, de repente você tá com perfume aqui, e você já nem sabe mais qual perfume é, porque você tá toda misturada e você sai daquela loja impregnada com aquele perfume que, se você passar pela rua, todo mundo sente. A presença do Senhor é assim, é o perfume que faz com que nós tenhamos esta autoridade, né? Nos sujeitando a Deus, porque a vontade de Deus, a vontade do inimigo, do nosso adversário, é empregar estratégias sutis e sorrateiras, bem planejadas, para fazer com que eu e você nos afastemos da presença de Deus. Essa pandemia foi uma delas, eu creio que foi uma prova. Pessoas que, por causa da pandemia, porque não vieram ao culto, não vieram na igreja, né? Agora estão desanimadas com Deus. Eu quero dizer para você, busque a Deus. A igreja é uma ferramenta, é um lugar aconchegante, preparado para ouvirmos as boas novas, um lugar onde nós temos comunhão com os irmãos, mas a presença de Deus, ela está onde nós estivermos, onde nós buscarmos, aonde clamarmos, e nós não podemos perder a intimidade com o Criador. Nós não podemos perder a intimidade com Deus. Precisamos buscar a sua face e estar com Ele. Por isso, nós precisamos estar vigilantes contra as astutas ciladas do diabo, que vem sorrateiramente, às vezes com convites que parecem ser muito bons, convites agradáveis, né, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, sendo sorrateiro. Ele não vem rápido, ele vem devagar, ele vem buscando a sua confiança. Um beijo também para a Élica, né, que está nos assistindo. Deus abençoe, Élica, a você e a toda a sua casa, tá? Ele quer nos separar do bom perfume de Deus, do bom perfume do Senhor. Ele quer nos separar, mas para isso nós precisamos nos fortalecer cada vez mais na sua presença. É por isso que o cinturão da verdade que nós oramos é estarmos cercados pela verdade. Gente, não existe mentira para o bem. Não existe. A mentira sempre vai ser mentira, né? Ela não deixa de ser mentira porque talvez você tenha uma boa intenção atrás dela. Mentira é mentira, então não minta. Também não fale a verdade sem amor, né? Tem muito disso. Existem pessoas que falam assim, mas eu sou verdadeira, o que eu falo é na lata, né? E daí, qual a vantagem de você falar a verdade sem amor? Nós precisamos falar a verdade com amor, porque a verdade sem amor, ela machuca. E se for para falar uma verdade sem amor, é melhor ficar quieto. Não fala nada, não mente, mas não fala nada. Porque falar a verdade sem amor, criticar sem buscar uma edificação, não traz nenhum resultado, nem para nós
e nem para a pessoa que está sofrendo as nossas críticas e o alvo da nossa verdade. Então, a maneira como nós nos comportamos, ela testifica quem nós somos e também naquilo que nós cremos. As pessoas hoje em dia, elas não levam mais em consideração a mentira como um pecado. As pessoas dizem, mas todo mundo mente. E daí? Se todo mundo se joga no poço ou vai lá ter contato com o porco, você vai ter também? Eu não quero ter contato com o pecado. E eu quero que você também não tenha. Então, decida, porque a mentira, falar a verdade é uma decisão. Decida falar a verdade com amor. Antes de você falar a verdade, coloque amor no seu coração. Coloque amor nas suas palavras. Não fale a verdade com ira. Fale a verdade com amor. Porque a verdade muitas vezes é difícil de ser ouvida, né, irmã? É difícil. É difícil ouvir a verdade às vezes. Para aqueles que precisam ouvir a verdade, nem sempre é fácil. Mas eu quero dizer para você, sempre fale a verdade. Tenha esse cinturão da verdade ao seu redor. A outra coisa é ter a couraça da justiça. Essa couraça é, na verdade, a justiça do Senhor. A couraça da justiça de Deus. Nós estamos atrás dela. A couraça fica no peito, né? Ela guarda os nossos sentimentos, ela guarda a nossa emoção. As nossas emoções, na verdade, elas estão na nossa psique, mas a gente fala que estão aqui no nosso coração. É uma forma de representar as nossas emoções. Então, a couraça da justiça é aquele que está atrás da justiça de Deus. Aquele que tem o Deus da justiça como seu Deus. Eu gosto muito de um texto lá no Salmo que diz assim, que justiça e juízo são a base do seu trono. Justiça e juízo são a base do seu trono. O nosso Deus é justo. Então não tente se vingar, não tente fazer justiça. Pare de querer exercer a justiça de Deus. Ela é dele. Ela pode estar na sua frente para guardar você. Nós precisamos praticar também obras de justiça, né? Com as nossas vidas, praticarmos obra de justiça, ou seja, a nossa conduta deve ser justa. Embora nunca nós possamos alcançar a perfeição, nós podemos buscar sim viver uma vida justa, né? Justa e piedosa, sujeitando-nos a Cristo e colocando-o em primeiro lugar na nossa vida. Quando nós pecamos, a gente precisa entender que precisa pedir perdão e precisa confessar o seu pecado. É fácil confessar pecado? Não é. É difícil, mas é necessário. E muitas vezes a gente tem que se esforçar para poder seguir, né? Para poder continuar buscando o Senhor e confessando o nosso pecado, porque o pecado não confessado abre uma grande porta para o inimigo trabalhar nas nossas vidas. Um abraço também para Elvira Kohlhaus, que está nos assistindo lá do Rio Grande do Sul. E eu vou pedir para você, compartilhe desta live hoje, né, com seus amigos. Tenho certeza que eles vão ser edificados através dessa palavra. Calçando os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz. Isso nos mostra, eu gosto muito de ler isso e lembrar que quando nós vivemos sobre esta terra, se nós queremos ter autoridade sobre o inimigo, nós temos que estar com os nossos pés calçados, né? Ninguém vai pisar na cobra sem estar de bota, né, irmã? A gente não pisa na cabeça da cobra se o seu pé está descalço. A gente calça os nossos pés, né? Para pisar na serpente, nos escorpiões, todo o poder do maligno. Isso significa o quê? Que as boas novas, elas precisam ser vividas por nós. O evangelho das boas novas, a boa palavra do Senhor, a boa mensagem do Senhor. Quando a gente anda de chinelo, é claro que no concreto a gente não deixa pegada, a não ser que o nosso chinelo esteja sujo e o chão esteja molhado, né? A gente que é dono de casa sabe como deixar pegada no chão, né? Mas quando a gente fala de andar na terra, de andar na areia, nós deixamos pegadas. As pegadas são as marcas.
Então nós precisamos viver nessa terra, deixando as marcas da boa palavra de Deus. As nossas vidas, a nossa atitude, o nosso agir, ele precisa deixar aqui na vida das pessoas boas marcas. Boas marcas. E isso não se faz apenas de grandes ministérios. Isso se faz quando a gente dá carona para alguém na rua, né? Tenha cuidado de dar carona, claro. Mas quando você vê que uma pessoa está necessitada, quando você leva uma cesta básica para alguém que precisa, quando você ajuda. Esses dias eu vi, tão interessante, irmã, eu vi um vídeo de um senhorzinho que estava estudando. E ele chega na farmácia e ele pede para a farmacêutica ajudá-lo a fazer a tarefa. E aquela farmacêutica para o que ela estava fazendo naquele momento, já era noite, e ela vai para um lugar mais calmo da farmácia, um lugar mais ao fundo, e lá com ele, ela ajuda ele a fazer a sua tarefa. Isso é trazer as boas marcas do Senhor na vida das pessoas. São coisas tão simples que às vezes a gente pode fazer. Algo que alguém deixou cair no chão, algo que você encontrou não é seu, procure uma forma de devolver. Isso é trazer as marcas do Senhor na vida das pessoas e trazer o reino de Deus sobre esta terra. Nós precisamos ter condutas diferentes. Gente, não existe pessoas que se dizem servos do Deus vivo, todo-poderoso, do Deus Altíssimo, e não cumprimentam as pessoas, não tem carinho, pensam que dentro da sua barriga tem um rei, mas sua barriga não tem rei. Nós podemos ter o Rei Jesus, sim, dentro do nosso coração, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas a virtude é dele, não é nossa. Ora, quero mandar um abraço aqui para Soloy Alves dos Santos. Ela está pedindo oração pela vida do seu pai, Antônio Alves. Ele tem 83 anos e está hospitalizado com Covid. Amém, Soloy, nós vamos estar orando sim pela vida do seu pai. Tem a idade do meu pai, né? Eu vou estar lembrando dele, do seu Antônio, que está hospitalizado, que o Senhor o ajude, né, a sair desse momento de dificuldade, em nome de Jesus, porque é possível, né? É possível. Quero também mandar um abraço para o pessoal da Burguesinha, que está nos assistindo também. Então, não adianta você dizer que serve a Deus e não tem as marcas do Evangelho. Não tem as marcas do Evangelho. E isso é tão fácil de ter, de fazer, isso é tão bom. É tão bom a gente poder fazer a diferença na vida das pessoas. Eu não estou falando aqui que todo mundo tem que ser assistente social. Porque a assistente social, ela faz isso, né? Mas normalmente ela faz isso com os bens dos outros, certo? Mas eu quero dizer para você fazer isso com as suas condições. Quando você faz de você, não porque você é uma pessoa que tem por obrigação ajudar os outros, não. É porque você tem amor pela vida das pessoas. Esses dias atrás, eu estava andando de bicicleta, um tempo atrás. Já faz tempo. E eu estava andando de bicicleta e eu reparei na rua que tinha uma bicicleta encostada no muro num lugar bem escuro. E naquele momento eu passei e eu fiquei preocupada com aquela bicicleta, né? Porque nossa cidade é uma cidade tranquila, mas também não tanto. Para deixar à noite uma bicicleta do lado de fora da casa, encostada no muro. E eu conhecia aquela pessoa que morava naquela casa. E eu vim fazer uma volta na rua e quando eu voltei, aquela bicicleta ainda estava lá. Eu já tinha tentado ligar para essa pessoa avisando por telefone, mas eu não consegui. Então eu fui lá, parei minha bicicleta, bati palmas, chamei a pessoa lá fora e disse: essa bicicleta não pode ficar aqui, porque se ela ficar aqui, ela vai acabar sendo furtada. E aquela bicicleta não era nem de ninguém que estava na casa, era uma bicicleta emprestada, que alguém da casa havia emprestado. Agora você já imagine que coisa chata. A pessoa que emprestou a bicicleta ter a sua bicicleta furtada porque emprestou para alguém
acreditando que aquela pessoa iria cuidar, né, daquele momento, e foi um lapso, às vezes um esquecimento da pessoa que deixou do lado de fora e anoiteceu. Assim como às vezes as pessoas esquecem a chave dentro do carro, assim como esquece a janela da casa com o vidro aberto, né? Um lapso. Mas a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas antes que as coisas aconteçam. E isso cabe a mim, cabe a você. Então, calçar os nossos pés na preparação do Evangelho da Paz, para mim é isso. É você propagar a paz, o Evangelho, as boas novas, a boa palavra do Senhor, através da sua vida, por onde você andar. Você vai propagar isso, você vai mostrar isso, né? Você vai ter uma atitude em prol do bem, trazendo o reino de Deus sobre esta terra. O outro é o escudo da fé, essencial na nossa salvação, né? Confiança contínua em Deus no meio das circunstâncias adversas. Porque às vezes a gente passa, sim, situações adversas. Mas nós temos o escudo da fé. E o escudo da fé é um escudo que nos faz, nos traz a proteção. Ele nos traz a proteção dos dardos inflamados do maligno. Naquela época, bem antigamente, era comum as flechas elas serem embebidas em um óleo, e elas colocava fogo nas flechas, e essas flechas elas carregavam fogo. Então, onde aquela flecha caía, caía um ponto de fogo. Normalmente, os escudos dos romanos eles eram feitos de madeira, né? Normalmente. Depois veio o período onde eles eram feitos de metal. Mas o metal era muito caro, então o mais barato ainda era a madeira. E a madeira queimava. Quando a flecha inflamada pegava na madeira, aquela madeira queimava. Talvez ela não se queimasse toda, mas ela ia criando buracos, né? Criando buracos. Um buraco aqui, outro buraco ali. E estes buracos no escudo trazia fragilidade ao escudo. O escudo ficava frágil. Quanto mais buraco se faz num escudo, mais frágil ele fica. Então, este escudo da fé, ele tinha, na verdade, recoberto, né, depois eles ficaram sabendo disso, e eles recobriram este escudo com uma camada de couro molhado. Eles molhavam o couro, molhavam o escudo, e aí aquela flecha com fogo, ela apagava, né? Na hora que ela batia no escudo, ela apagava por causa do couro molhado. Então, o escudo da fé é aquele que apaga os dardos inflamados do maligno contra nós. Ele apaga os pensamentos, os cochichos que o diabo, nosso adversário, vem contra nós, tá? Então, com autocontrole, vigilância, dependência de Deus, nós podemos resistir com sucesso a Satanás, que ruge como um leão buscando a quem possa tragar. E também, quase terminando, o capacete da salvação. O capacete da salvação guarda a nossa cabeça, né? Guarda a nossa mente, guarda os nossos pensamentos. Ele, na verdade, protege a nossa cabeça para que nós possamos ter firmeza e perseverança até o fim. A espada do Espírito é a palavra de Deus, é a nossa arma de ataque. É aquilo que nós já falamos tantas vezes aqui no Ministério de Libertação. Declare a palavra de Deus. Declare a palavra de Deus. Se você não conseguir orar, se você está debaixo de um ataque e você não consegue orar, está difícil, pegue a palavra de Deus, abra numa palavra de poder. Salmo 18, Salmo 91, Salmo 47, Salmo 51. Abra na palavra de Deus, onde tem uma palavra de poder e de vitória, e comece a ler. Leia em voz alta. Você vai ler uma vez, duas vezes, se for preciso, quantas vezes for necessário, mas use a palavra de Deus, que é a espada do Espírito, que fornece para nós realmente a penetração do Evangelho, né, no nosso inimigo. Por isso, para empunhar a palavra com eficiência, nós devemos estar cheios do Espírito de Deus. E precisamos guardar a palavra no nosso coração, porque às vezes a gente não tem Bíblia, né, irmã Elizabeth? Às vezes você não vai ter Bíblia perto, às vezes o seu celular não está funcionando e você precisa declarar a palavra. Então guarde a palavra no seu coração e declare esta palavra.
1, 2, 3 vezes, 10 vezes, quantas vezes forem preciso, até que o inimigo, ele fuja de você. Porque a palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo. E essa resistência, muitas vezes, precisa ser pela nossa palavra, tá? Pela palavra de Deus, que faz parte da nossa vida como soldado nesse momento. E por último, a oração. Ainda que a oração não seja uma das peças da armadura, mesmo assim ela é mencionada no contexto. Depois que nós terminamos a armadura, ele fala assim, orando em todo tempo e suplicando no Espírito pela minha vida, pela vida daqueles que estão ligados a mim ou por todos os santos. Então a oração, ela realmente ela tem um grande efeito. A palavra de Deus diz assim, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. E a palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. A oração, sua oração, ela pode muito sim em seus efeitos. Não pense que a sua oração é fraca, né? Tem gente que fala assim, não, eu quero uma oração forte. Forte é o nosso Deus, né? Não existe oração fraca, nem oração forte. As pessoas, elas classificam talvez uma oração forte, porque a pessoa que está orando, ela ora de forma exaltada, né? Ela ora de uma forma em que ela pode ser ouvida, né? De uma grande distância. Mas eu quero dizer a você, oração não é forte. Forte é o nosso Deus. Oração é poderosa quando ela é dita, quando ela é feita com um coração puro, né? Com uma vida submissa ao Senhor. Graça e paz a Érica também, lá da Fazenda Passo Fundo, né? Ó, aqui tem um texto aqui, não, acho que não só na Érica, parece que eu vi nos outros lugares aqui, mas a Érica é uma super fã. Já pensou, Érica? Que bênção ser super fã? Eu também sou super fã de alguns, né? Que bom, a Érica é super fã do Ministério de Libertação. E também a Tiana Silvério, né? Graça e paz do Senhor na sua vida. Também, irmã Tiana, muito obrigada pela sua audiência e participação. Vou pedir para vocês de novo, compartilha dessa live. Nós já estamos terminando. Estamos falando sobre a oração, que precisa ser dirigida pelo Espírito. Ela precisa ser com súplica e intercessão a favor dos outros, né? E a palavra de Deus diz que Paulo, ele incita os tessalonicenses para orarem sem cessar. Outro texto, a palavra de Deus diz, né, lá em Lucas 21, que nós temos que desenvolver o hábito da oração. Então precisamos ter o hábito. Jesus disse que poderes demoníacos obstinados podem ser vencidos pela oração. Então resistimos a Satanás quando oramos, nos aproximando de Deus, afastando-nos do pecado. Aqueles que depositam a sua fé em Cristo vencem Satanás por meio de uma vida justa, de uma vida cheia de ética, de fé, de esperança, de intimidade com o Senhor, entendendo e buscando o reino de Deus para ser implantado sobre esta terra através das nossas vidas, confiando na provisão divina para a preservação da nossa vida, conhecendo a mensagem do Evangelho e agindo de acordo com esta mensagem, mantendo uma vida de oração dirigida pelo Espírito Santo. Então nós temos que viver desta forma. Se queremos ter autoridade para viver e vencer as batalhas espirituais que todos nós passamos, nós muitas vezes vamos passar por algumas batalhas que nós precisamos de intercessores. A irmã Elizabeth sabe, né? Às vezes, quando a gente precisa de intercessão, a gente chama os amigos, né? Chama os universitários, como dizem por aí. Chama os irmãos, as irmãs, para estarem nos ajudando em oração. É importante a gente entender isso, sabe por quê? Porque existem batalhas que nós não vencemos sozinhos. E nós não somos autossuficientes. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos da oração uns dos outros, né, Roberta? A gente precisa buscar uns aos outros. Eu busco, eu clamo. Quando eu estou passando por uma batalha difícil, eu clamo pelos meus intercessores. Eu passo a dificuldade para eles, para que eles me ajudem na intercessão. É importante isso. Vivemos em comunhão. É vivermos o reino de Deus sobre esta terra. E assim nós vamos encerrar hoje,
Na semana que vem vamos falar sobre existem espíritos territoriais? Jesus era exorcista? Será que existem espíritos hereditários? Quais são as indicações de que uma pessoa está endemoniada, né? Nós vamos falar na próxima semana. Como nós podemos distinguir entre a possessão e os distúrbios mentais, né? Um cristão, olha lá que pergunta, irmã. Um cristão pode ser possuído por um demônio? O que você acha? Semana que vem, se Deus quiser, estaremos aqui para responder as próximas perguntas acerca da batalha espiritual. Hã? Vem? Olha só, que vitória nós tivemos hoje. A irmã Elizabeth vai orar por nós, né? Vai encerrar a nossa reunião de hoje e ela vai orar por nós. Ela tinha muita vergonha, né, irmã Elizabeth? Mas ela está aqui conosco e ela vai orar por nós, por mim, por você, para que a gente seja um no Senhor. Que Deus possa te abençoar. Na próxima semana estaremos juntos, mas não saia daí enquanto a irmã Elizabeth não terminar de orar, tá bom? Um grande beijo para você, que Deus nos abençoe neste final de semana, em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e o nosso Pai, Tu és grandioso, Tu és poderoso, Deus. Obrigado por esta oportunidade que o Senhor nos dá de aprender cada dia mais. Amém. Porque a Tua palavra diz que conhecereis a verdade. Amém, e a verdade nos Senhor. libertará. É verdade. Que a cada dia nós venhamos ser libertos, Senhor, Amém, através Senhor. da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por este ensinamento que nós aprendemos nesta tarde. Que a cada dia nós venhamos estar fortalecidos na Tua força e no Teu poder. Amém, Senhor. Para resistir às astúcias do inimigo, Senhor. Amém. Que a cada dia nós venhamos, ó Pai, estar fortalecidos na presença do Senhor. Que a presença do Senhor esteja conosco todos os Amém. dias. Porque se a presença não estiver, verdade. que o Senhor não nos deixa sair, que o Senhor não nos deixa abrir a boca. É verdade. Em nome de Jesus. Nos guarda, Pai. A cada dia, guarda cada família representada, cada família que Amém, está aí Senhor. online, cada família representada do Ministério Vidas Transformadas. Amém, Pai. Que a cada dia, Senhor, nós estejamos guardados debaixo das Tuas asas protetoras. Em nome de Jesus, nos dê um final de semana abençoado na Tua presença. Guarda, Senhor, os jovens, as crianças, os Amém. adolescentes. Amém. Livra de todo o mal, de toda seta maligna, Senhor. Repreende o devorador, repreende o inimigo, as forças do mal que regem nas regiões celestiais. Que a cada dia os nossos jovens venham estar libertos, Pai, das drogas, Amém, da Senhor. prostituição, de tudo aquilo que afasta da Tua presença, Amém, Pai, em Senhor. nome de Jesus. Alcança os ilutados, alcança a irmã que pediu oração aí pelo seu pai, Antônio. Senhor, seu Antônio. Amém, Que o Senhor Senhor. alcance a vida dele nesta Amém, hora, Deus. trazendo a cura, Senhor, Sim, Senhor. restaurando os Fortaleça a sua pulmões. imunidade, Em Deus. nome de Jesus, nós confiamos e entregamos no Senhor. Em nome de Jesus, nos leva debaixo das Tuas asas, nos dê um final de semana abençoado na Tua presença. É que eu oro, agradecido por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor está fazendo e Aleluia. por tudo que o Senhor fará, para a glória do Teu santo nome. Amém e graças a Deus. Amém.